Tudo bem que o São Paulo estava com problemas, não tinha nem jogadores para completar o número máximo no banco de reservas, pelo menos 15 desfalques, mas o que a gente viu aí no jogo, o pessoal do São Paulo estava assistindo a galera do Fluminense jogar, impressionante a apatia do time. Enfim, vamos ouvir agora os jogadores que aconteceu hoje pelo Campeonato Brasileiro. Cara, faz tempo que eu não via uma surra desse tamanho. O Fluminense 6-0 para cima do São Paulo e poderia ter sido um placar maior ainda. E quem acompanhou essa partida e vem aqui no nosso telão para contar essa história é o Thiago Carvalho. Bom, o tricolor carioca precisava apenas de um empate para garantir a vaga na Libertadores de 2026, mas apresentou um futebol para muito mais do que o precisava. Bom, logo com 5 minutos de jogo, o Fluminense foi pro ataque, Samuel Xavier fez um cruzamento, a bola tocou no braço de Alan Franco e a arbitragem marcou o pênalti. Canóbio chamou a responsabilidade e fez 1-0 pro Fluminense. Não demorou muito pro Martinelli ampliar, aproveitou a sobra depois de um cabeceio do Everaldo e fez 2-0 para a equipe tricolor carioca. Logo depois disso, o Hércules sentiu a coxa, precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo. Foi quando o Zubeldia decidiu colocar Nonato em campo. Na primeira participação do camisa 16, ele tabelou com Serna, apareceu na área e fez o terceiro gol da equipe tricolor com menos de 25 minutos de jogo. O Fluminense ainda teve 3 chances de ampliar ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes. Depois, na volta do intervalo, aí sim, conseguiu ampliar o placar mais 3 vezes. Primeiro com o JK. John Kennedy entrou no lugar de Everaldo, marcou e quebrou o jejum do ataque tricolor. Os centroavantes da equipe não marcavam desde o dia 1º de outubro, quando o próprio John Kennedy também tinha balançado a rede. Depois disso, mais gols tricolores cariocas. Bom, agora Canóbio, mais uma vez, 5-0 Fluminense. Nesse momento, o torcedor aqui no Maracanã se sentiu à vontade para pedir a entrada de Paulo Henrique Ganso. Lembrando que Paulo Henrique Ganso se recuperava de uma lesão, não entrava em campo desde o dia 13 de setembro e hoje pôde jogar os minutos finais da partida e ainda presenciou o último gol da noite. Soteldo, que tinha entrado junto com Paulo Henrique Ganso, pisou na área e encontrou Serna, que fechou o marcador 6-0 para o Fluminense aqui no Maracanã. Com esse resultado elástico, o mais importante da história do confronto em um jogo de Campeonato Brasileiro, o Fluminense chegou aos 58 pontos, é o 5º colocado de forma momentânea e garantiu a vaga na Libertadores de 2026. Obrigado, Thiago. E está se sentindo tão humilhado, envergonhado quanto eu, que a gente não entrasse nessa discussão rasa com essa gente que acha que a culpa é do Luciano só, a culpa é do Crespo só, a culpa é do, sei lá, do Ferrarese só, ou do Zubeldia, que é o bom, e que... Porque essa discussão, quando a gente fica nesse nível de discussão raso, não resolve o problema e a gente não consegue apontar para os outros as verdadeiras razões do São Paulo estar no fundo do poço, que é a gestão do mesmo grupo de pessoas há 15 anos, que vem destruindo o clube, assassinando o clube, e hoje foi tirado o aparelho da tomada. O São Paulo morreu hoje. Meus amigos, o São Paulo vai ser rebaixado mais dia menos dia. Eu estou muito preocupado e acho que o São Paulo tem grandes chances de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Porque nada vai mudar. A gente está em dezembro, o Campeonato Paulista começa em janeiro, nada vai mudar. O presidente, o covarde do presidente Júlio Casares, não vai renunciar. Ele já está muito preocupado com a eleição, quem que ele vai colocar no poder no lugar dele. Ele abandonou o São Paulo já há muito tempo. Ele, Belmonte, Muricy, esses caras abandonaram o São Paulo já há muito tempo. Ele vai continuar. Não vai ter lista de dispensa, porque o São Paulo tem contratos longos com determinados jogadores e não vai rescindir contrato porque não tem dinheiro para pagar. Então não tem lista de dispensa. Ninguém nessa gestão vai ter coragem, vai ter culhão para mandar jogador embora. Não vai. A gente não vai ter lista de dispensa. A gente não vai contratar, nós não vamos contratar.
porque o clube foi destruído e não tem dinheiro. Essa mesma gente destruiu o clube e agora chora porque não tem dinheiro. O departamento médico não vai mudar, porque se mudar as pessoas que estão lá, vai melindrar os bastidores do São Paulo e a eleição está aí. Então esses caras que estão no poder, eles precisam articular com as pessoas que estão lá para conseguirem vencer a eleição no ano que vem. Então, não vai ter lista de dispensa, não vai contratar jogador. Os profissionais não vão mudar. Os dirigentes não vão mudar. O que te leva a acreditar que o São Paulo não vai ser rebaixado no Campeonato Paulista? O que te leva a acreditar que o São Paulo não vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro? Eu não vejo nada que me faça acreditar, que me faça ter um fio de esperança. Só que hoje, vamos procurar um lado bom dessa história toda? Vamos procurar um lado bom? Eu acho um jogador extremamente mediano, que já teve um momento bom anos atrás, que joga com a mesma intensidade que o futebol exigia 10 anos atrás, que é o Luiz Gustavo. Mas hoje, pela primeira vez em muitos anos, eu vi um jogador do São Paulo cuspir na cara de um dirigente podre, como o Luiz Gustavo fez hoje. A situação chegou a um ponto tão insuportável, que precisou um jogador em fim de carreira, que muito provavelmente não vai mais renovar o contrato depois do que ele falou hoje, expor essa gente. O Rogério Ceni já tinha feito isso quando ele falou da questão da água da piscina, né? Vocês lembram? Mas aquilo era uma cobrança estrutural, era uma cobrança institucional que devia mudar, já foi importantíssima, né? Porque os caras se coçaram, pelo menos eles colocaram água na piscina. Não sei como está hoje, mas o que o Luiz Gustavo fez hoje foi muito mais importante do que ele fez em todos os jogos que ele vestiu a camisa do São Paulo. Ele expôs essa gente, mesmo para aqueles que não querem ver, porque são muito bem recompensados por isso, ou simplesmente por ignorância, por achar que é o Zubeldia, que é o São Paulo está assim por causa do Zubeldia, não é mais o treinador. Então, talvez, não sei, exista alguma esperança dessa gente que comanda o São Paulo finalmente ter um mínimo de dignidade e tomar algum tipo de atitude. A que eu gostaria que fosse é que todos eles pedissem demissão hoje. Belmonte, Muricy, Rui Costa, e o Casares renunciasse. Mas eu acho que depois do que o Luiz Gustavo falou, sinceramente é uma opinião, tá, gente? Precisa ser muito sem vergonha na cara de continuar trabalhando no São Paulo. De continuar amanhã indo trabalhar no São Paulo como se nada tivesse acontecido. Precisa ter zero dignidade. Precisa ter zero hombridade para não tomar uma atitude depois do que o Luiz Gustavo falou. Sinceramente. Eu acho que o mais covarde, o mais Zé Ninguém do mundo não aguenta ficar quieto depois de ouvir um funcionário dele falar o que ele falou hoje, o que o Luiz Gustavo falou hoje. Sinceramente, precisa ser muito sangue de barata, precisa ser muito frouxo, ou deve ser muito bom trabalhar no São Paulo para engolir o sapo desse tamanho que o Luiz Gustavo jogou na cabeça dessa gente, junto com uma bela cusparada no olho de cada um. Eu queria muito saber a sua opinião, eu queria muito saber o que você acha de tudo isso. E eu só quero destacar mais uma vez que eu, pessoalmente, não tenho nada contra esses caras. Nada. Sabe por que eu não tenho nada? Porque para mim, eles, como pessoas, não são absolutamente nada. Eles não são nada na minha vida. Júlio Casares, Belmonte, Muricy, jogadores, departamento médico, conselheiros, para mim, esses caras não representam absolutamente nada na minha vida, nada. Hoje eles eram um nada e amanhã vão continuar sendo um absoluto nada.
Eu sei que para muitos deles eu tenho mais importância na vida deles do que eles têm na minha. Na minha eles não têm nenhuma importância. A importância que eles têm para mim na minha vida é a questão profissional, que hoje eles vestem a camisa do time que eu amo, ou dirigem o time que eu amo. A partir do momento que eles saem do clube, eles são nada até nisso também. Então, não é pessoal, eu não tenho nada pessoal contra esses caras, até porque eu não tenho nenhuma afinidade com esses caras, é uma questão de afinidade, de valores, eu não tenho nada me identifica com essa gente, nada me identifica com essa gente. O que poderia identificar talvez fosse o amor pelo São Paulo, mas quem tem amor pelo São Paulo aí dessa gente, meus queridos? Quem tem? O meu compromisso aqui não é com esses caras, não é. O meu compromisso aqui é com a instituição e com você que está aqui. Com você que não tem essa visão rasa e burra de achar que o Zubeldia é o culpado, ou é o responsável, é o salvador da pátria, ou eu sou o culpado porque eu criticava o Zubeldia e não falava de todos os outros técnicos, que o problema não era técnico. O meu trabalho é para você, a gente está aqui junto. Eu já cansei de falar para vocês, resolve? Não, não resolve, a gente está vendo que não resolve. É dar burro em ponta de faca. É lutar contra uma estrutura podre que é invencível. É invencível. O São Paulo não tem solução. O São Paulo não tem solução. Até porque está morto. E morto, até onde eu sei, não resolve nada. Absolutamente nada. O que me deixa menos triste e menos angustiado é que a voz que eu tenho aqui, junto com vocês, a voz que nós temos, porque não adianta nada eu falar aqui se ninguém visse, se você não repercutisse aqui, se você não estivesse comentando agora, como você está no dedo aí no teclado, no celular, comentando, não adiantaria nada. A gente tá aqui, eu tá falando aqui sozinho. O que me garante uma noite de sono um pouco mais tranquila é que eu vou estar aqui amanhã de novo. E saber que o que eu falo incomoda muito esses caras. Muito, muito. Tanto que eles me odeiam. Tanto que eles me odeiam profundamente. E tomam atitudes contra mim, que eu estou esperando só a oportunidade de contar para vocês, atitudes contra mim, querendo o meu mal. Querendo me prejudicar. Propositadamente. Então, quando isso acontece, quando eu recebo uma notícia dessa, que tem gente lá dentro, esses que eu cobro e critico, que agem premeditadamente para me prejudicar enormemente, não é prejudicar pouco não, é prejudicar, eles fazem de propósito, estrategicamente, reunidos, não só dentro do clube, gente fora também, viu? Gente fora também, da imprensa, já estou começando a falar, mas não devia. Quando eles agem desse jeito para me prejudicar, eu sinto o quanto eu incomodo essa gente. E não estou sozinho. Só um aviso para vocês, tá, gente? Essa gente que quer me prejudicar, não vocês que estão aqui. Eu não estou sozinho, viu? Parece que eu estou sozinho aqui, porque eu gravo num estúdio sozinho. Parece que eu sou só um velho louco que fica aqui esbravejando. Mas eu posso garantir para vocês, garantir, eu juro pela alma da minha mãe e do meu pai e pela saúde da Érica. Eu não estou sozinho. Não estou sozinho. O time que está do meu lado é muito, mas muito pesado. E eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de vocês. E por mais que vocês tentem me fazer mal, vocês vão continuar sendo o que vocês sempre foram para mim. Nada. Absolutamente nada. O São Paulo não. O São Paulo é gigante, continua sendo gigante e continua sendo gigante no meu coração, pelo sentimento que eu tenho. E agora, depois de 55 anos, agora um pouco mais, né, um tempo atrás, além da instituição, as pessoas que me acompanham aqui, as pessoas que gostam do meu trabalho, as pessoas que me encontram na rua e falam do São Paulo e têm um sentimento pelo São Paulo, essas pessoas sim ganharam uma importância absurda na minha vida. Até porque elas fazem parte desse time foda que eu tô falando. Elas fazem parte. Então, o meu recado final é para você que tá aqui assistindo e que tá machucado quanto eu tô machucado. A gente tá junto, a gente tá junto. Aconteça o que acontecer, a gente tá junto. E vamos fazer um pacto. Vamos atormentar esses caras. Vamos atormentar esses caras de todas as... O São Paulo viveu uma das noites mais duras de sua história recente.
Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense aplicou uma goleada avassaladora de 6-0 no tricolor paulista, nesta quinta-feira, 27, no Maracanã. Um resultado que marcou não só o placar, mas o sentimento da torcida, do elenco e da própria instituição. Após o apito final, ainda em campo, Luiz Gustavo, capitão do time, fez um desabafo pesado, direto e exigindo mudanças urgentes na postura e no planejamento do clube para a próxima temporada. O discurso dele ecoou entre a torcida e deixou ainda mais evidente a necessidade de transformação interna. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa, nós jogadores que fizemos a merda que fizemos hoje. É um clube muito grande, um clube que merece de uma vez por todas começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, disse o capitão, visivelmente abalado. Ele continuou, reforçando a cobrança por responsabilidade e compromisso de todos os setores do clube. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. Pedimos desculpas, pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa, tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades, de cima para baixo, para que esse clube possa voltar a ser alguma coisa grande no futebol. As palavras dele rapidamente se espalharam entre torcedores, gerando debates acalorados, reflexões sobre o momento do clube e inúmeros depoimentos de amor, frustração e esperança por dias melhores. A torcida, apaixonada e ferida, pediu respeito, organização e um futuro à altura da história gigantesca do São Paulo. Como foi o jogo? Com um time bastante alternativo, o São Paulo acabou completamente dominado e massacrado pelo Fluminense. Foram 3 gols no primeiro tempo e mais 3 na segunda etapa, culminando em um dos maiores vexames da história tricolor. Para piorar, esta passou a ser a maior goleada já registrada no confronto entre os dois tricolores, aumentando ainda mais o peso do resultado e deixando claro que algo precisa mudar urgentemente. Quando o São Paulo volta a campo, com 48 pontos e ocupando a 8ª posição no Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, 3, às 20 horas, na Vila Belmiro, para enfrentar o Internacional. Será mais uma chance de mostrar reação, orgulho e, principalmente, respeito pela camisa e pela torcida que nunca abandona. Este é o momento em que a torcida costuma invadir os comentários com mensagens de amor, revolta, esperança e defesa da grandeza do clube. Deixe os torcedores falarem. Deixe a paixão aparecer. Esse é o espaço onde cada São Paulino pode desabafar, apoiar, cobrar, declarar amor eterno e dizer o que a camisa representa. Agora a palavra é dos torcedores.